E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. E quero ouvir um pouco você sobre essa pergunta do Jean Santos. Cara, uma ótima pergunta. Eu acho que tem bastante coisa para a gente analisar em relação a isso, mas tentando ser o mais sucinto possível. Eu acho que a diretoria acaba gastando muito com alguns jogadores que não resolvem o problema. Então, o Rames é o melhor exemplo. E aí você não consegue, de repente, com esse mesmo valor, contratar 2 ou 3 jogadores mais operários de composição de elenco, que são muito importantes em um calendário como o nosso. Esse ano, ao contrário do ano passado ou de anos anteriores, o São Paulo está num momento de poucos lesionados. Então, por azar, os 2 lesionados graves aí são justamente o Pablo e o Alisson, que são 2 dos melhores volantes do país. Mas não tem mais aquela coisa de 10 caras no DM por jogo. Eu acho que o São Paulo, o Dorival no ano passado falava que queria trabalhar com um elenco mais enxuto, por isso o São Paulo foi liberando muitos jogadores, e aí acho que o grande erro desse ano em relação ao planejamento e o tamanho do elenco, para mim são 2. Um erro do São Paulo mesmo propriamente, e o outro, não sei se é um erro ou uma fase. Mas vamos lá. O primeiro erro eu acho que foi não ter preparado alguns jogadores da base para assumir essa posição. Você não precisa ter 3 jogadores excelentes em todas as posições. Você pode ter um jogador principal titular, um reserva que cumpre o papel no momento que vai precisar, porque vai precisar por conta do calendário muito difícil, e uma terceira opção na posição, que é um jogador da base. Ele vai entrando aos poucos. São Paulo não fez isso. Muito por conta do Carpini lá no Paulista, né? Que era a hora de dar rodagem para esses jogadores todos. E o segundo ponto, que aí não acho que seja tanto um erro, mas é mais uma circunstância atual, é que os reservas do São Paulo, que entravam muito bem e conseguiam manter o sarrafo mais ou menos no mesmo nível, de 1 mês, 2 meses para cá, eles estão num nível muito abaixo dos titulares. Então, o São Paulo tinha, sim, na minha opinião, um elenco que faltavam algumas peças, evidentemente, principalmente volante, lateral esquerdo, mas era um elenco homogêneo. Então, você não via tanta diferença, com exceção de um Lucas, um Caleri, entre o titular e o reserva. Então, jogava, por exemplo, um Ferreirinha, jogava um Nestor, jogava um Michel, um Rato, um Eric, um Galopo, Bobadilha, um Alisson, enfim. Você não vê tanta diferença de um para o outro. Mas agora, nessa fase que a gente está, infelizmente, os reservas, eles perderam bastante essa condição, né? E aí o elenco vai ficando cada vez mais enxuto. Eu não sei se os reservas perderam a confiança porque o Zubeldia passou a usar menos, ou se o Zubeldia passou a usar menos porque ele percebeu que eles estão numa fase ruim. Mas, de uma forma ou de outra, ele não vem fazendo tantas substituições e tanta rodagem no elenco como ele fez no começo, e aí o São Paulo não tem conseguido manter o nível entre os titulares e os reservas. A consequência disso é que justamente fica um elenco um pouco mais capenga e não tão forte como talvez eles imaginaram lá no começo do ano. Exatamente, Nick. Fica um elenco do São Paulo que, assim, faltam peças de forma clara, e aí é se coçar. O São Paulo precisa, Nick, contratar o quanto antes, porque o São Paulo tem lacunas muito claras nesse elenco, que a gente vê a própria lateral esquerda, que já são aí 8 meses praticamente, que a gente já sabe que tem essa lacuna. Volante também, contrata o Marcos Antônio, precisa de mais um. Zagueiro, tem então Lemos, Mela, né? Depois de aí 8 dias praticamente em cima do cara, negociando e tudo mais, vai lá e mela de última hora. Então o São Paulo não pode se dar esse luxo pela temporada corrida, Nick, de esperar tanto tempo assim por certos jogadores. Não, exatamente, por isso que entra na questão do planejamento. Se você tá sem dinheiro, cara, e você sabe que tá numa situação financeira ruim, você não pode deixar isso acontecer. Porque o São Paulo, cara, como eu falei, sempre vaza antes a questão das negociações, e aí isso inflaciona. Todo mundo, a diretoria vai dar entrevista e fala assim, a gente quer 2 volantes, um lateral e um atacante. Cara, o mercado olha para isso e fala, bom, eu vou inflacionar, porque já falaram publicamente que estão atrás dessa posição e que precisam dessa posição. Então, o próprio São Paulo vai, por conta de erros de planejamento e de não preparar a base para essas reposições, se colocando nessa situação. E como eu disse antes, se você não se planeja, não tem uma antecedência, principalmente com dificuldades financeiras, para achar soluções mais criativas, mais baratas no mercado,
Na hora da urgência, amigão, na hora da urgência você vai pagar mais caro. Não adianta. Se você surgir agora amanhã você lembrou que você tem que ir para o Rio de Janeiro num compromisso inadiável. Você vai comprar passagem agora, cara, você vai pagar o que precisar lá, porque você tem a necessidade de ir. Se você já fala, putz, olha, eu não tô meio sem grana, eu tenho uma viagem daqui 6 meses, eu já vou começar a olhar todo dia aqui se surge uma promoção, se surge uma oportunidade. Cara, a tendência é você conseguir comprar uma passagem muito mais barata. E no fim das contas, os 2 voos vão te levar lá para o Rio. Então, São Paulo se coloca sempre nessa posição de não se planejar e aí se vê obrigado a pagar muitas vezes mais do que poderia em reforços por conta da urgência. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.